Tudo bem? Bem-vindos aqui ao 15º episódio da Live dos Embaixadores. Eu estou aqui num cenário improvisado, mas não podia deixar de comparecer, de estar junto com essas feras aqui. Estou muito feliz mais uma vez. E estou aqui em São Paulo. Não posso falar ainda direito na localização, mas vamos dizer que eu estou na casa de um... Vou dizer que esse meu amigo chama X, tá? Para aqui, para todo mundo. Então, assim, vamos deixar ele aí sem nomes. Então, fico muito feliz de estar forte. E, assim, hoje o mercado, né, loucura, tem tempo aí que talvez a ganância está vindo à tona. Eu estava ali acompanhando hoje o ultrassom fetal e recebendo as mensagens e acabei focando no meu filho, né, porque não sabe ainda, meu filho está chegando, então vai ser agora em dezembro, na reta final. E meu boa noite, vamos começando aí, eu passar a palavra para todo mundo falar aí. Bem-vindos. Eu já? Caramba! E aí, galera? Tudo bem? Boa noite. Bom, fim de semana, semana passada, na verdade, eu tava meio ausente aí, tô meio ausente, na verdade, tem uma semana nas redes sociais aí também. Acho que eu fiz igual o Valtinho tinha feito, lá deu uma sumida nas redes sociais. E é um grande prazer estar aqui de novo. E, cara, é até uma das coisas engraçadas de você estar isolado, assim, é que eu tô isolado por causa de Covid, então eu tô em casa, galera. Isolado no meu quarto, na verdade. E aí, uma coisa engraçada é que, tipo assim, só coisas extremas chegam, né? Então, o pessoal do hospital me liga de vez em quando e coisas de mercado financeiro. Tipo, a galera me aloprando. Pô, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com a bolsa? Tá subindo demais e, tipo, é engraçado que as pessoas se desesperam tanto na alta quanto na baixa, né? É muito engraçado isso. Mas é um prazer estar de volta aí com todo mundo e prazerzão aí. E outra coisa, eu queria falar aqui que o Denner já colocou aqui, ó. Cara, dos grandes arrependimentos de não ter conseguido passar, não ter conseguido vir na live passada, era que o Denner tava aí, pô. O Denner, depois de tanto tempo da gente conversando, ele vinha e ele vem e eu não pude estar presente. Então, abração, Denner. Outro dia vai dar certo. Terão outras oportunidades aí para a gente trazer outros convidados também, né? É só o começo. Mas bem-vindo de volta aí, Mateuzinho. Morreu, mas passa bem, né? Então tá aí hoje presente. Isso que importa no final das contas. E vamos falar aí de um tema importante hoje, né? Que é um tema bem atual, que é o que está acontecendo aqui do nada. O Ibovespa saiu aí, sei lá, em 2 semanas lá dos 90 e poucos mil pontos, já tá, daqui a pouco tá no 110 de novo, nem sei se bateu 110 hoje, né, mas talvez tenha batido, eu não tô acompanhando nesse tanto aí, mas foi um rally bem forte, e nesse nível mesmo que o Mateuzinho falou, da galera se desespera tanto quanto quando o negócio tá caindo, tipo, o que eu faço agora, o que tá acontecendo, né, então vamos comentar um pouco desse tema aí. Boa noite, galera. Boa noite a todos aí. Mateuzinho. Mateuzinho faz falta, sabe? Saiba disso, viu, Matheus? Semana passada fez falta, bem-vindo de volta aí. Cara, eu quero dar uma boa noite a todos e dizer para vocês aqui que eu sei o quanto eu gosto de vocês, o quanto eu gosto disso quando eu tô junto com vocês que eu descubro, cara. Quando eu tô aqui, é uma alegria imensa de poder estar falando com vocês, poder estar falando com essa galera. E vamos falar aí desse tema que é o up que a Bolsa deu, né? A Bolsa subiu aí bastante, que na verdade tudo indica que é uma correção, só que já está batendo aí as máximas lá de fevereiro, época pré-Covid. Então, assim, a gente tem muito que falar aí mesmo, se é um rally de correção ou se é uma empolgação das pessoas. A gente sabe aí que muitas incertezas foram sanadas, né? Como eleição, algumas coisas aí saindo de vacina, então assim, a gente já tem uma luz no fim do túnel, eu acho que isso daí pode ser realmente gatilho para essa retomada. E aí eu vou passar a bola para o nosso apresentador aí, que ele comanda, mas acho que tem essas introduções aí para a gente tocar. Até por experiência, assim, foi tipo, precisaram me ligar, eu estava um pouco, né, fora até do WhatsApp, e esse rally de alta que acho que começou principalmente depois do meio-dia, foi o pessoal entrando em contato comigo diretamente, justamente assustado, e eu, inclusive, sem saber até o que estava acontecendo, porque
na verdade, até fico feliz disso daí, porque eu tento passar para quem, assim, quando a gente vai conversar mesmo pesado sobre sei até que era alguém que estava chegando aqui, pesado, né, sobre a parte do mercado financeiro, você acaba que você investe, é uma das formas que você tem para, associado, né, à sua força de trabalho, ao quanto você ganha, à sua capacidade de poupar, como você se relaciona, você construir um patrimônio e sim ficar tranquilo. Então, assim, tanto na queda quanto em altas, se a pessoa ela se assusta demais, ela começa a se perguntar e começar a tentar jogar para as outras pessoas, né, o que elas devem fazer, então a gente vê que é justamente nesses extremos que tem a maior fuga de autorresponsabilidade. Então as pessoas ficam preocupadas demais e às vezes eu até já, assim, na minha opinião, se você não está muito assustado e não sabe o que fazer, fica tranquilo, porque aqui a gente está falando para investir para os próximos 30 anos, para os próximos 20 anos, para os próximos 40 anos, assim. Não vai ser, tipo, hoje uma decisão, às vezes, mal tomada, sem fundamentos, que vai mudar toda a tua história. Talvez mude, sim, no risco da ruína, caso você decida fazer algumas danadices e se alavancar, por exemplo, né, sem saber o que está fazendo, né? Mas, então, até eu vi aqui, boa noite aí, o Denner, sempre presente, Carol, né, que já viu que o Felipão colocou, sempre a número 1 aí, que chega junto e tal. Guilherme até colocou aqui, eu acho que foi o valor que fechou, se eu não me engano. Vou até colocar aqui, o Wallace chegou também, ó, 109.000, né, e 800, né, pontos. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Então, assim, o que vocês estão achando aí? O que vocês estão? Porque a primeira coisa que eu disse para meus amigos, eles falaram assim, vou vender tudo, ou então agora, e tem a galera que não tinha nada, e ia começar agora a se expor. Eu acho assim, que de certa maneira, independente, você precisa estar sempre exposto, porque é justamente quando você perde esses ralis de alta que vão fazer falta. Então, independe até, eu acho que a gente pode discutir a melhor exposição, por mais que existam algumas frentes que falem, né, que o pequeno investidor surfar os ciclos de mercado, né, conforme o patrimônio dele vai ficando mais robusto, pode começar a ficar mais difícil. Ou seja, o cara do nada sair de 75% e aí ele fica variando ali para 25%. Já quando o patrimônio é pequeno, ele consegue fazer essa mudança. Mas conforme você vai crescendo e tal, talvez surfar essas ondas do mercado, né, bem explicado lá pelo Howard Marks, talvez já fique difícil, né? Então, acho que o primeiro ponto é sempre esteja exposto em classes de ativos, que é isso que vai ser a grande jogada. E em equities, no caso, com o mercado de ações, é até onde eu mais acredito, né? Passar a bola aí para os meninos também fazendo os comentários. Cara, eu acho que o Lott falou muito bem, que a galera, quem tá muito ansioso, fique tranquilo. Isso aí é a dica da noite, é essa. Acho. Quem tá... se você quer muito fazer alguma coisa, talvez esse seja o indicativo de que você não deve fazer nada. Eu acho que essa é uma lição que eu sempre levei, assim, faz parte da minha personalidade mesmo, de não gostar de modinhas, assim, isso é normal, assim. Então, tipo, quando alguém me fala de um seriado, tá vendo, eu tendo a demorar, sei lá, 1 ano depois que todo mundo tá falando para começar a ver. E eu acho que esse tipo de movimento da bolsa é justamente isso para mim, assim, quando todo mundo tá falando que você tem que fazer alguma coisa, é o momento que eu acho que eu mais fico querendo observar melhor, ver o que tá acontecendo, qual que é a direção que vai ter, porque assim, é muito especulativo ainda, né? Realmente, como o Felipe falou bem no início, é um movimento que era de certa forma um pouco esperado, mas foi mais importante do que a gente esperava, né? E outra coisa é que a gente tem tido novos players nos mercados aí, né, velho, que tem as informações de novos investidores estrangeiros aí entrando pesado na bolsa. Teve a segunda maior entrada na bolsa da história, em termos de valores monetários, né? Então, sim, acho que tem muita coisa aí que pode ter dado uma inflada aí, né, nesse resultado, e agora resta saber se isso é algo que foi a base para um novo movimento de alta, ou se isso foi simplesmente uma inflada ali por movimentos temporais e que não vão se repetir tão facilmente depois fazer.
Se apresenta aí, Osmarzinho, você que chegou agora, dá um alô aí pra galera. Tava Boa fazendo noite, live família. também. E aí, como é que vocês estão? A live estava marcada, mas meu convidado teve um problema e acabou cancelando. Mas tá tudo tranquilo, também em paz, esse tipo de imprevisto acontece. Mas estamos aí para agregar um pouco de valor para essa família aqui também, que só está crescendo. Vamos lá. Boa. Bom, vou trazer a minha visão aí sobre o que está rolando, tá? Primeiro, tem aquela velha história de expectativa versus realidade, né? Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha muitas possíveis expectativas, muitas incertezas, né? E aí, conforme as incertezas vão sendo quebradas, a gente começa a tomar um rumo aí mais tranquilo. Tinha muitas expectativas de que o país fosse começar a, sei lá, ameaçar estourar teto de gastos, esse tipo de coisa, que está ficando mais tranquilo ultimamente, então isso ajuda a diminuir o risco aqui do Brasil, né? Isso traz mais gente de fora, isso faz com que os próprios brasileiros comecem a entrar mais comprando, né? Mais confiantes também. Então, por que está subindo? Porque tem mais gente comprando do que vendendo, né? No fim das contas é isso. Aí você pode traçar as narrativas que você quiser em cima do que está fazendo as pessoas comprarem mais do que estão vendendo, tá? Tem esse tipo de caso, então, igual o Felipão comentou lá, que passaram as eleições, então a gente tem menos incertezas com relação a que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, né? A gente agora está tendo um pouquinho mais de certeza com o encaminhamento lá da história do teto de gastos, que estava o caos, agora está um pouquinho mais tranquilo. As commodities estão começando a se valorizar, e isso aqui no Brasil faz muita diferença, né? As commodities, conforme a economia vai retomando, elas vão sendo mais necessitadas, então o preço começa a subir de novo, e isso influencia muito aqui no Brasil. A gente viu aí a Petrobras subindo bastante, por exemplo, aproveitando a alta do petróleo. Então, como a gente tem muito dessa história de commodities na nossa bolsa aqui, o Ibovespa acaba sendo bastante influenciado também, né? Então, tem esse ponto. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei, acho que foi na semana passada, acho que quinta passada, que eu coloquei um estudo do Ibovespa e comparando, tinha uns dados dos Estados Unidos, então pegando lá o S&P 500 e o Nasdaq, e aqui eu peguei o Ibovespa e coloquei o índice de materiais básicos, que eu considerei que é o nosso Nasdaq aqui, porque afinal, né, o que os caras têm de tech lá, a gente tem de commodity aqui no nosso índice, então tá nada mais justo. E Agrotech, né? Agrotech. E aí, o que dá para ver? A gente estava atrasado, ainda estamos, né? Mas com relação ao resto do mundo, o Ibovespa foi um dos índices que mais caiu, né? E que mais está demorando para se recuperar. E o real foi a moeda que mais se desvalorizou também. Até pouco tempo atrás, pelo menos, eu sei que estava sendo a moeda com mais desvalorização aí no ano com relação ao dólar, né? Tava bem feia, né? A coisa. O dólar deu uma esticada boa. Então, no fim das contas, o Ibovespa em dólar caiu bastante. O Ibovespa aqui em reais também caiu e não recuperou as máximas. Então, a gente está, de certo modo, atrasado, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, que lá em setembro já estava alcançando novas máximas, e aqui, por enquanto, a gente não chegou nesse ponto. O índice de materiais básicos chegou nesse ponto, a gente alcançou novas máximas, mas o Ibovespa ainda não, né? Então a gente está, de certo modo, atrasado. Aí acho que quando você pensa na questão de composição de portfólio, igual a gente comentou com a entrada dos gringos, por que os gringos estão entrando? Porque eles estão vendo uma relação de risco e retorno que está compensando mais agora você comprar Brasil, né? Pensando no potencial retorno que você vai ter de acordo com o risco. Acho que eles perceberam, talvez, que a gente está um pouco atrasado, então tem um potencial de retorno alto, então compensa colocar na carteira. E aí a gente viu essa entrada aí de 20 bilhões de reais, dólares, eu não sei, mas foi, depois vocês me ajudam aí. Foi reais mesmo? Foi, né? Então, entrou 20 bilhões de reais de investidor de fora. Então, bastante gente comprando mesmo, só nesse mês de novembro. Essa relação de risco-retorno aí começou a valer mais a pena para os caras de fora ter no portfólio o Brasil, né? Faz mais sentido agora. Manda bala aí, Felipão.
Pô, eu acho até curioso, realmente, o que os gringos estão vendo, porque você pega aí algumas agências de classificação rebaixando o índice do Brasil, né, como um país de risco. Então, por exemplo, acho que foi essa semana mesmo que a Fitch classificou o Brasil aí como uma perspectiva negativa no longo prazo, e eu fico pensando realmente o que os gringos estão vendo que nós não estamos vendo, e até que ponto realmente essa retomada e essa enxurrada de dólares que está chegando aqui é o motivo por si só dessa alta da nossa bolsa, né? Eu fico pensando, até queria compartilhar isso com vocês, é um pensamento meu, se esse maior número de pessoas chegando na bolsa não vai ajudar cada vez mais a inflacionar os valores dos ativos, entendeu? Porque, assim, tem quem faça valuation e tem quem não faça. Tem quem preço importa e tem quem preço não importa, a gente sabe disso. Então, tem uma galera que vai chegar na bolsa e não importa se via varejo está 15, está 20 ou está 25. A pessoa vai querer comprar via varejo, ao preço que for. E cada vez mais, esses preços vão ser levados para cima pela alta procura desses investidores. E eu fico pensando se essa enxurrada de novas pessoas também não colabora para uma inflação dos ativos, vamos dizer assim. Eu acho que, claro, não é só isso, mas eu queria até já jogar aqui para o Osmar, ver a opinião dele, ver o que vocês acham, se isso é uma tendência. A gente sabe que a gente tem 3 milhões de CPFs na Bolsa, mas são 3 milhões ainda de CPFs que contêm duplicidades, triplicidades, então não são 3 milhões de pessoas. Então, será que para assim, a população que a gente tem, 200 milhões, se um dia a gente tiver 10% disso na Bolsa, será que Bovespa não vira 200 mil pontos naturalmente? O que vocês acham aí? Quero ouvir a opinião de vocês. Fala aí, Felipe. Eu sou do ventilador aqui, tá fazendo barulho. Eu acho que pode ser que sim. Essa quantidade de pessoas que vem entrando na bolsa ainda é um número muito pequeno. Mas eu fico pensando, imagine para o longo prazo aí, para daqui a alguns, sei lá, 5, 10, 15 anos, e se a taxa básica de juros ali voltar a subir a patamares que eram antigamente? Provavelmente esse pessoal que está na bolsa hoje se sentindo às vezes inseguro, vai estar migrando de volta. Então, mesmo que com o passar desses anos agora, que está mais favorável hoje investir na bolsa, ter mais retorno, provavelmente pode ser que depois essas pessoas retornem para a renda fixa, porque elas não querem estar correndo esse risco. Mas hoje eu fiz um estudo lá no meu Instagram falando um pouco sobre inflação. Eu estava organizando aqui em casa e achei algumas cédulas lá antigas, e a gente se esquece disso, da nossa história. Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, a gente tem que se preservar da inflação, tem que se proteger dela. Eu acho que investindo em bolsa é uma das melhores formas. Hoje, a nossa bolsa de valores está um valor aproximado lá de 690 bilhões de dólares, e isso já é quase 50% do nosso PIB. Então, você vê que a bolsa de valores gera quase metade da riqueza do nosso país. E a inflação, ela é gerada pelo consumo, pelos produtos que vão aumentando. Então, as empresas que estão na bolsa têm 50% da participação da inflação. Então, se você está investindo naquilo ali, pode ser que seja uma boa forma de você estar se protegendo no longo prazo, né? Agora, eu estava falando das notas, e aí eu comecei hoje, eu falei com o Baltinho no nosso call aí de domingo, na nossa call, que o meu conteúdo, às vezes, não é um conteúdo programado, mas eu estava organizando e achei aquelas notas. E aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada, comecei a estudar aqui, comecei a procurar na internet, e aí eu achei lá no site do Banco Central, ou do IBGE, uma calculadora de inflação lá, de IPCA. Aí eu coloquei lá 24 mil, acho que cruzados, e atualizou para o valor real de hoje. Daria mais de 20 mil reais. Aí eu fiquei, velho, você imagina que 20 mil reais era um dinheiro que você dava para uma criança, tipo, não valia nada o dinheiro. 24 mil reais era 6 notas, porque tinha tanto zero, os valores eram milionários. Então, eu acho que a gente tem que lembrar da nossa história, para a gente não... A primeira coisa que eu pensei foi, já pensou se eu tivesse botado na bolsa esse dinheiro lá atrás, né? Com certeza, Matheus. Esses cruzeiros aí podiam estar rendendo hoje bem. Eu vendi uma coleção de cédulas que eu tinha uns 2 anos atrás. Um conhecido meu que morava lá em Brasília, ele tinha um teatro, tinha um cinema e tinha um posto de combustível. E aí ele quebrou e os negócios deles ficaram abandonados. Aí a minha família assumiu um posto de combustível deles lá, e a gente abriu um cofre depois de lá
20 anos, 30 anos guardado. Dentro do cofre tinha uma fortuna assim, tipo, 50 milhões lá dentro, 50, a gente nem consigo lembrar o valor. Mas eu ainda tinha umas 50 cédulas antigas. E aí eu fiquei imaginando, Matheus, imagina se esse dinheiro tivesse sido aplicado, tivesse sido investido, qual é o valor que teríamos hoje? Por isso eu vejo a importância da gente estar se relembrando a inflação que já teve no nosso país. O pessoal comentou aqui, o Filipinho comentou, o Reinaldo lá também, 900% de inflação naquele ano. Então é algo para a gente ficar atento. Vou deixar o Valtinho falar, vamos lá. Até aproveitando esse negócio, né, de tipo, se realmente você não tem ainda, né, na família uma intenção, né, uma cultura de investimento, e a gente vai acabar tendo que ser o primeiro, olha isso aí, se de repente a gente está falando lá na frente, né? Lá na frente vão ser outras gerações que não vão estar abrindo cofres, vão estar, na verdade, recebendo lotes de ações, né? Que antigamente talvez até receiteria, né? Ou seja, em papéis ou não. Então hoje a parte eletrônica favorece muito isso daí, mas então assim, às vezes a gente também pensa e pensa pequeno, porque é até natural nosso, né, do homem, tipo, a gente ficar pensando daqui a 20 anos, tipo, é uma loucura, passa inúmeras incertezas na nossa cabeça e é muito mais fácil só viver o hoje e torrar tudo e para que esperar o amanhã. Então, é realmente um processo difícil. Então, até estar aqui toda semana, trocando essa ideia, vendo aí o raciocínio de todo mundo, o pessoal aí, o Wallace até contribuindo bastante, aí colocando a presença do tio Uli e de todo mundo que está aqui hoje, que vai a gente sedimentando esses pequenos passos, né? Então, assim, até trazendo aí até aqui veio trazendo aí Matheus, aí todo esse giro aí que foi top, o que eu talvez possa tentar contribuir é que, na minha opinião, também chegou a hora do Brasil. Chegou a hora do Brasil. O dinheiro, ele existiu, eu digo assim, para o estrangeiro. Eu vou tentar justificar, talvez, essa entrada. Saber ao certo, nunca vamos saber, né? Mas os caras têm uma lista de prioridades. Quando a América em si ficou muito barata e o próprio Warren Buffett falou, não aposte contra aqui, eu tenho certeza que uma fala dessa chama a atenção do mundo, de vários fundos de investimentos que estão ali alocados nos Estados Unidos. E aí começa com esse excesso de liquidez, a pessoa fala assim, onde é que eu vou colocar? Porque, veja bem, eu tenho até esse excesso de dinheiro, mas eu quero agora colocar ele em algo real, algo começa a render. Então, até a gente viu aí crescimento até das moedas aí digitais, né, com a tecnologia do blockchain, a gente viu que tudo foi para cima. Tudo, basicamente, as pessoas tentaram dar uma direção para o dinheiro. Chegou agora, dos países emergentes, os caras começaram a olhar e falaram assim, agora chegou a hora da gente, talvez, encarar esse risco. Qual é o risco? Estamos falando do Brasil. Vamos lá e vamos colocar no Brasil. E diria o seguinte, existiu um movimento no início desse ano, tá? Primeiro teve toda uma entrada dos estrangeiros, o mercado interno, como o próprio Felipe falou aí, o pessoal às vezes não entende o que o estrangeiro vai fazer aqui e o cara só segue a manada, só segue o fluxo, só que ele acha que está fazendo uma estratégia, né, que hoje é muito bem divulgada aí pelo Ivanzinho, né, do trend following, né, de seguir a tendência e tudo mais, mas ele não sabe ainda de estratégia. Então ele só está, na verdade, seguindo um fluxo sem saber quando sai, sem saber quando reverte. Ele não tem ainda a noção técnica disso. No momento que ele começa a tentar entrar nisso daí, ele só está realmente, na minha opinião, contribuindo para essa alta, que foi o que nós vimos, na minha opinião, pré-Covid. Quando o estrangeiro já ali em janeiro já estava saindo do Brasil, você viu o Brasil fazendo novas máximas pelo próprio dinheiro do mercado interno. Por quê? Porque a galera ficou com aquela sensação de que o estrangeiro estava, e aí o pessoal parou de se perguntar por que ele estava saindo, ficou só seguindo o fluxo. Então, já teve, inclusive, estrangeiro fazendo especulação e ganhando dinheiro. Então, assim, por mais que a gente está falando que o dinheiro está entrando, já teve dinheiro saindo também. O cara, ou seja, o cara ele chegou nessa semana aí, há 2 semanas, quando estava 90 e pouco, de novo, quando caiu, e ele já fez uma pequena saída de novo, ou seja, aproveitando por isso. Então, o cara agora está conseguindo fazer um movimento reverso, enquanto ainda tem muito dinheiro institucional interno e muita gente aqui, tipo, gostando de estar subindo, animado, porque de repente começou a investir pós-Covid, né? E começa a fazer só vitória, né? Então a pessoa começa a ficar tipo
em ganância. Então, ela tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, Ô, Valtinho, pode falar que também deu uma falada pra tu dar uma reduzida aí. O cara tava lá em cima, assim, de repente ele deu uma baixada, eu falei, putz, a mulher deu um cortezinho ali, eu dar uma segurada aí, não se empolgue tanto. nem foi. Pior que nem foi. Ô, cara, eu acho que, assim, eu fico com medo de falar esses negócios de, tipo assim, chegou a hora do Brasil, porque parece que na minha pouca idade eu já ouvi isso tantas vezes, cara. Tipo assim, toda hora alguma coisa que acontece de boa no Brasil é tipo assim, é agora, a partir de agora chegou a hora do Brasil e agora vai. E aí, tipo, passa 2, 3 meses e a gente tá na mesma coisa, 2, 3 anos e a gente tá na mesma coisa e aí de repente começa a falar assim, não, a gente perdeu o timing, já era, não vai mais e tal, o Brasil é um país ultrapassado. Aí vem uma nova onda de alguma coisa e de repente, tipo, não, é agora mesmo, agora realmente é a hora do Brasil. E aí, tipo assim, a gente fica sempre comprando essa narrativa, assim, de, tipo, o Brasil é o país do futuro, é o país do futuro, é o país do futuro. Cara, honestamente, eu já meio que me desvencilhei um pouco disso aí. Eu acho que o que está acontecendo é muito do que o Ivanzinho falou. Houve um descolamento importante entre Brasil, real e as outras economias no mundo. Isso gerou um potencial de alta, né? Aquela velha teoria do retorno à média, de que se alguma coisa desceu mais do que os outros, ela tem uma tendência natural a voltar. Mas uma outra coisa que eu acho que assim, tem muito a ver com uma análise de momento, né? Por que agora? Por que não antes? Por que não em setembro, como o Ivanzinho falou, quando todo mundo estava crescendo, já voltando a ter máximo nos Estados Unidos, a Europa já estava saindo aí da crise também, entre aspas, né? Saindo assim daquela depressão absurda financeira que foi gerada no Corona Crash, e a gente a passos lentos, né? Eu acho que uma das coisas que contribuiu bastante foi a liberação dos descritivos financeiros aí, dos 2 primeiros trimestres, que para mim foi meio que um choque, assim, os resultados positivos que tiveram na Bolsa, alguns a gente sabia que ia vir melhor, né? É o caso da Magazine Luiza, por exemplo, Via Varejo, que são empresas que tinham já uma tendência a ir para o digital e acabaram vendo aí uma oportunidade de ampliação do seu negócio digital, e viu os concorrentes perdendo muita força, né? Porque a maioria da concorrência era no mercado físico. Mas teve coisas aí, por exemplo, a VEG foi totalmente inesperado, né? Uma empresa que é muito baseada na indústria, no setor industrial, onde tudo estava teoricamente parado, e você viu aí um aumento que, assim, aumentar eu esperava que aumentasse por causa do dólar, né? A receita da empresa tem grande parcela em dólar, o dólar cresceu muito, então você espera um retorno, mas um crescimento do jeito que houve, foi um crescimento, assim, você pegar o descritivo, você vai ver que, na verdade, cresceu vendas também, cresceu um monte de coisa, então, assim, não foi só um ajuste monetário por moeda, né? Foi realmente um movimento de crescimento da empresa mesmo, coisas que a gente não esperava. E outra coisa que o Ivan falou bem é questão de commodity, né? O Brasil é um país que se mostrou mais resiliente. A nossa bolsa caiu bastante, mas a nossa economia, ela sofreu muito pouco, na verdade. Você vê que, assim, os relatos de coisas que fecharam assim fora foi muito mais importante lá fora, não que aqui não tenha fechado nada, nem tenha quebrado, mas assim, faça o exercício de olhar em volta no seu bairro aí, nas suas coisas, que você vai ver que poucas coisas fecharam mesmo, assim, grandes coisas, mercados que tinham uma certa robustez já aí que pode ter. É óbvio que isso, tô falando a impressão que eu tive, tá? Não sei se em números isso é refletido também. Mas pareceu que a gente teve um pouquinho mais de resiliência aí
no nosso mercado, né? A nossa confusão acho que acaba sendo benéfica em algum ponto aí. A galera é tão despreocupada com questão de ROI, de retorno financeiro aí, que a gente conseguiu, de certa forma, manter. E, assim, teve o pessoal de rua que sofreu mais, mas acho que a gente suportou muito bem. Então, acho que agora o que as pessoas estão vendo no mercado brasileiro é um mercado que vinha mostrando sinais muito bons de alta e, de repente, começou a ser desvalorizado sem uma explicação real aí. Então, para mim é isso. Bom, eu queria trazer aqui um tema que eu acho que é relevante, tá? Os caras estão dando risada aí. Não, relaxa, Matheusinho, relaxa, que é na parceria. Não, eu queria trazer um tema relevante aqui, que é o seguinte, né? A gente estava falando aí dos investidores estrangeiros, né? Para os investidores estrangeiros, o que é o Brasil, né? Quanto que representa o Brasil em todas as bolsas mundiais aí, sei lá, 1%, né? Então, a alocação para esses caras nos portfólios dele vai ser algo muito baixo. Só que a gente vive aqui, a gente gasta em reais, a gente tem tudo aqui em reais, então acaba que, pensando também na composição de portfólio, lógico, faz sentido a gente ter uma boa parte do portfólio investido aqui, né? Lógico que aí a gente vai compor com outras coisas, investir fora de algum jeito, para não ficar totalmente exposto ao risco Brasil, né? Já que a gente tem outras opções. E aí vai que dá tudo errado aqui, né? A gente tem outras opções. Então, a gente acaba tendo que investir aqui, tá? E aí uma coisa interessante a nossa média do mercado, como o nosso mercado é pequeno, a nossa média do mercado acaba sendo composta por poucas coisas também, né? Nos Estados Unidos tem várias empresas, lá, sei lá, umas 4 mil empresas listadas, e a média do mercado é composta por 500. Aqui a gente tem 400 empresas listadas, então 10% do que tem lá, e aí a gente tem uma amostra que compõe a nossa média, que são um pouquinho mais de 70 empresas. Se for ver, é uma média com poucas coisas. E essa média, ela também ela é muito influenciada por alguns setores, né? Então, Petrobras e Vale e o setor financeiro. Por que a gente está tão atrasado também, né? O setor financeiro no mundo todo está atrasado. E aqui, o setor financeiro tem um impacto bem maior no índice do que nos outros lugares, né? Apesar dos Estados Unidos, por exemplo, ter bancos muito grandes, né, e famosos, igual um JP Morgan, um Wells Fargo da vida, eles representam muito menos no índice do que um Itaú, um Bradesco aqui. E os bancos no mundo inteiro, né, com esses juros baixos aí, estão perdendo espaço e estão demorando para retomar. Isso afeta a nossa bolsa para baixo. E aí, justamente essa alta recente foi puxada incrivelmente pelos bancos, né, que tiveram uma alta aí umas 2 semanas atrás, né, uma alta forte. Então, os bancos deram uma retomada, isso ajudou o Ibovespa a subir, e agora a gente está aí vendo, principalmente na semana passada e agora no comecinho dessa, as commodities puxando, né? As commodities, elas estão vindo num crescimento bom, né? Se você olhar, igual eu falei, do índice de materiais básicos, ela está num crescimento bom, já bateu máximas e tal. Então, essa ponta do Ibovespa está puxando a gente para cima. Mas aí os bancos estavam puxando a gente para baixo, agora eles deram uma subida aí, por isso que a gente também está tendo essa retomada, né? Bom, vamos ver como que vai andar, né? A questão dos juros que vai afetar os bancos, isso acaba afetando bastante a bolsa. Mas aí o que é importante? Você não necessariamente está investindo na média do mercado, né? Você investe em outras empresas e eu diria até que é importante você não estar concentrado muito em um setor só, né? Você pode gostar do setor financeiro, mas sei lá, o Ibovespa é composto por 30% do setor financeiro, você não precisa investir 30% das suas ações nesse setor, né? Você pode investir menos e acabar ficando menos exposto. Magazine Luiza, por exemplo, né, e o setor aí de e-commerce não representa tanto do Ibovespa, sei lá, deve ser uns 5%. Você pode ter mais desse setor na sua carteira também,
e acabar ficando mais exposto. Não sei quanto que é, somando Magazine, Via Varejo, B2W, esses daí, não sei quanto que dá, mas você pode ter mais desse setor na sua carteira do que tem no Ibovespa. Então, você não é obrigado a seguir a composição do índice, até justamente pelo fato dele ser muito concentrado em alguns setores, acaba que no Brasil não é tão difícil ganhar dele, tá? Pelo menos na parte das ações. Mas lembrando, então, que tem essas influências. E aí, a galera vindo de fora, completando aí, igual o Valtinho falou, eles entraram, né, viram um potencial, então, de retorno esperado, bom, dado o risco apresentado, né, então, viram potencial aqui, colocaram dinheiro, só que eles seguem a velha estratégia de rebalanceamento. Então, igual você deve seguir com o seu portfólio, fundos de investimento também seguem estratégia de rebalanceamento. Se eles determinaram lá um tanto para ter em Brasil, e aí, de repente, a gente subiu aqui 10% numa semana, lógico que eles vão tirar, já fazer um pouco desse lucro aí, porque já vai estar mais exposto do que eles queriam. Então, eles vão dar uma saidinha também. No final das contas, é isso. Boa. O Ivan trouxe um ponto aí que eu acho bem relevante, que, assim, embora eu tenha falado lá na minha outra fala sobre o aumento de pessoas físicas brasileiras entrando na Bolsa, realmente o que move a nossa Bolsa é o grande investidor, o investidor estrangeiro, o cara que chega de fora e chega pesado. E é engraçado que é isso, né? O pesado para a gente é leve para os caras. Nossa Bolsa, ela deve representar aí, acho que 3% também das bolsas mundiais. A última vez que eu li estava em torno disso. Então, assim, o cara, ele usa a nossa bolsa realmente como parte da estratégia de diversificação dele. Isso pode ser bom realmente para a gente, desde que a gente faça a nossa lição de casa, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que me preocupa é exatamente isso, que é uma coisa que eu até evito de ficar falando, que envolve muita polêmica, que é a parte política, né? Política não devia acabar interferindo muito na Bolsa, mas interfere. Na minha opinião, a Bolsa ela é mais movida por economia, por PIB, mas a gente sabe que aí tem um componente político por trás e, assim, o governo tem que acabar fazendo a parte dele, porque senão a gente sabe que o risco Brasil ele vai ser rebaixado, a gente vai saber que essa relação risco e retorno ela não vai ser muito bem vista pelo cara que está lá fora. A gente que está aqui dentro, a gente meio que não tem muito para onde correr, mas o gringo tem. Então, para ele investir na Bolsa do México, para ele é 2 segundos, entendeu? Para ele escolher, assim, se ele tiver que sair da nossa Bolsa e ir para uma outra economia emergente, é rapidinho. A gente que está muito aqui, a gente tem que ter mais essa preocupação. Então, eu olho muito para essa área política aí, a gente sabe que a gente está tendo aí um governo que está tentando privatizar algumas coisas, ou seja, deixar o Estado um pouco mais leve e com menos coisas aí para se preocupar realmente para fazer aquilo que lhe compete. Eu acho que isso é uma coisa boa, tá? Mas eu vejo ainda um governo muito gastador, como todos sempre foram, e isso, em algum momento, a conta chega, né? E a gente sabe que a gente vive num tripé econômico, que um dos tripés é o superávit primário. E a gente tem que ter as contas no azul. E aí, para isso, muitas vezes, alguns ajustes vão ser necessários pelo caminho. A gente já está vendo a inflação sair um pouco do controle, ainda dizem que não, muitas críticas já ocorrem para essa Selic ser mantida ainda em 2%, mas eu acho que aí no médio e longo prazo, o Ivan até fez um post ontem, né, Ivan, da curva da taxa de juros, e realmente a taxa de juros ela tende a subir nos próximos tempos, né, justamente porque não vai dar para controlar a inflação de outra forma. A inflação, a Selic já não ganha da inflação, então aquela velha história, deixa seu dinheiro ali na Selic, que pelo menos seu poder de compra você vai proteger, já não protege mais, tá? Então, assim, é mais para outras utilidades do que realmente para preservar poder de compra. Então, eu me preocupo muito com isso, tá? Como os estrangeiros olham para o nosso país, a gente que está aqui tem poucas opções, tem pouco para onde correr, mas se a gente não fizer a nossa lição de casa bem feita, e aí falando mais dessa parte política do que econômica, do que das corporações em si, aí eu acho que a gente tem um buraco mais embaixo pela frente. Mas eu ainda quero ser esperançoso, quero ter um pensamento positivo, só estou trazendo esse lado aí porque realmente eu acho que
é uma coisa importante para a gente debater nesse assunto aqui, porque não adianta nada as empresas fazer a parte delas, a gente aqui fazer nossa parte como cidadão, e lá em Brasília os caras gastar como se não houvesse amanhã, né? É isso aí, beleza. Eu fui ali pegar para o pessoal dar uma olhada aqui. 24 mil cruzeiros aqui na mão, ó. Parece muita grana. E o Wallace fez um comentário ali. Eu vou compartilhar a tela só para mostrar para vocês a calculadora que tem lá do IBGE, para vocês terem uma ideia desse valor aqui corrigido. Só mostrar aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver aí? Ou... Acho que o Valtinho tem que aprovar aí. Aí, boa. Aí. Olha aqui, esses 24 mil cruzados corrigidos pela Selic, hoje teriam um valor de 322 mil reais. Aquele valor de 20 mil reais que eu falei era de corrigido, né, aplicado pela a taxa da inflação. Agora, se ele for corrigido pela inflação, a gente teria aqui 26 reais hoje. Então, veja que, dependendo da aplicação ou de como você for fazer, o que você for fazer com o seu dinheiro, pode te dar resultados totalmente diferentes. O Matheusinho falou, você imagina, você aplica aqui 24 mil cruzados na taxa Selic, e aí, ó, ele falou quase que deu o mesmo valor, 292 mil. Agora, se você guarda esse dinheiro igual ficou esse dinheiro guardado aqui, se você fosse trocar esse dinheiro hoje, você teria 26 reais. E trazendo o tema que o Ivanzinho falou, eu fico imaginando também a questão do cupom cambial. Você imagina um fundo norte-americano, um fundo estrangeiro lá, vindo investir aqui no Brasil com dólar a R$5. E como vocês mesmos disseram, a Bolsa de Valores do Brasil representa 1%. É como se o cara estivesse colocando o dinheiro dele em opções. É um dinheiro que vai perder, porque se houver uma queda no dólar, na cotação do dólar, o dinheiro deles vai para o espaço. Pode render 30%, 40% nas aplicações, mas se o dólar cair ali para R$4, para eles recuperarem o valor que eles colocaram, já praticamente elimina o ganho. Então, eu vejo que eles estão enxergando alguma oportunidade sim aqui, senão, de todo jeito, eles não dão tiro no escuro, eles não vão colocar o dinheiro para, vamos fazer uma aposta lá, mas eles querem estar expostos a esse mercado que é emergente, que é o Brasil, que é a Índia, que é a China, os países que estão crescendo e que estão muito focados aí, como o Ivan falou, o peso dos commodities, dos materiais básicos na nossa bolsa é muito forte. Vamos lá, Valtinho. Peraí. Acho que foi. Estão ouvindo, né? Então, até colocar, Ivanzinho, essa posição, mas até colocar um consenso. Tipo, eles até entram agora na alta em si, você, de certa maneira, só pode investir no Brasil convertendo em real. Você não consegue, né, investir em dólar. Então, uma vez eles posicionados em real, aí ele joga aqui. E aí eu acho que essa subida coloca muito, mas assim, eu acho que foi até o Felipe, não sei, falou assim, como é que o estrangeiro vê a gente, né? O Osmar também colocou aí como se fossem opções. Cara, a verdade é que eu fico também me perguntando, né? Se, por exemplo, eu morasse lá nos Estados Unidos e puramente eu precisasse só tá me virando em dólar, nem sei se realmente eu estaria aqui, né, investindo no mercado brasileiro. Talvez poderia até estar investindo via ETF lá na Bolsa Americana, alguma coisa assim, expondo, mas vindo para cá de fato, porque sou brasileiro e tal, acho que vale muito a pena. Acho que o Ivan também comentou isso aí também, né? Tipo, se eu tenho realmente, porque eu ainda estou no Brasil de certa maneira, por mais que já tenha alguma coisa lá minha para fora, entendeu? E porque também eu acho que o caminho não é só BDRs, assim, porque tem a ver com o que você consegue raciocinar, entendeu? Então, tipo, o meu raciocínio também está nesse. Eu quero tirar o dinheiro do Brasil, ponto. Então, assim, não vai ser o BDR que vai me fazer permitir isso, porque o dinheiro em si ainda vai estar aqui, por mais que eu esteja investindo de um certificado de depósito de um ativo estrangeiro. Então tem muito a ver também com o que você quer. Então eu também fico me perguntando, mas assim, nós temos que olhar como brasileiros que moram aqui no Brasil e tem que resolver, tem que estar exposto sim ao mercado emergente, e a gente já tem o nosso, então está de bom tamanho. Então eu fico assim, tranquilo de estar exposto. Eu acho que
Não sei como é que vocês estão aí, se vocês têm de repente, mudar. Não sei se a galera tem alguma dúvida aí, alguém fez alguma pergunta aí. Eu vi aqui que o Guilherme colocou, né, da só uma coisa. recomendação do Bank of America e tal. Então, assim, tudo isso aí realmente, quando sai em cenário internacional, acaba estimulando mesmo a galera a vir mais em peso, né? Pode falar. Ô, Valtinho, uma coisa que acho que o Guilherme falou aqui, que o dólar caindo não aumentaria o ganho deles, acho que é justamente isso, que é uma ideia que a gente não tem, que a gente sempre pensa no contrário, né? Mas se eles estão investindo um dólar é R$5, certo? $1 vale R$5. Se eles transformam, investem com isso, quando o real, R$2 está valendo $1, na conversão volta mais dinheiro, volta mais dólares do que antes, porque precisava de R$5 para comprar $1. Se agora precisa de 2, são mais dólares, entendeu? Então, para eles, na verdade, a queda do dólar é benéfico, é bom para eles. Quer dizer que a economia cresceu e o investimento deu certo. Então, assim, uma perspectiva, inclusive, disso pode ser que eles estão vendo a possibilidade do dólar cair, né? De uma nova onda vir aí. Essa é outra coisa que a gente não falou, mas que assim, tem sido discutido se isso vai repercutir ou não, da nova onda de Covid. Na Europa já tem algumas ameaças aí de lockdown, pessoal, alguns países já tiveram problema com isso. Os Estados Unidos também começou a ter alguns casos aí a mais, até o Brasil, né? Em São Paulo, as informações que eu tenho é que tá começando a ficar ruim de novo. Não que no Brasil tenha ficado bom em algum momento, assim, né? A gente não teve o padrão dos outros países, a gente teve uma curva diferente de doença, mas assim, tá começando, a gente tava aqui em Goiás, por exemplo, a gente está começando a fechar os hospitais de campanha. E a gente está vendo que esse era um movimento que estava acontecendo em São Paulo também. E agora começou a ter superlotação novamente nas UTIs, e o pessoal tem começado a cogitar a volta e manutenção de alguns hospitais de campanha para suprir essa demanda. Mas, assim, o investimento no Brasil, para eles, acho que essa proporção também, a gente tem que entender que, para a gente parece muito dinheiro, né? 20 milhões de reais parece muito dinheiro, 20 bilhões. E para eles isso é muito menos, né? Isso é assim, comparado com o tanto de dinheiro que tem na Bolsa Americana, tipo, isso não é nada, né? Assim, esse é o trocado mesmo. Então, assim, se você pensar que talvez seja uma estratégia, no livro, um livro que acho que ninguém lê muito do Nassim Taleb, que é Iludidos pelo Acaso, ele conta a história dos traders que eles ficavam procurando mercados emergentes que tinham grande volatilidade para eles operarem alavancado. E acho que no Brasil talvez seja um desses mercados. Assim, a gente estava fugindo um pouco disso, né? Antes do corona, a gente estava indo para um cenário de maior estabilidade. A bolsa estava mantendo um crescimento constante, né? A gente tinha atingido aí uma estabilidade política aí, que era o grande problema no Brasil nos últimos anos, tem sido a instabilidade política. Então, assim, agora talvez seja esse momento, né, de volta de uma volatilidade maior, volta de uma incerteza maior, porque a gente não viu os reais impactos ainda, né? Igual eu falei, assim, parece que o Brasil ficou muito bem num período que para todo mundo foi devastador, assim. Você vê lá nos Estados Unidos propostas de um novo pacote, né? Porque os pequenos empreendedores lá estão realmente sofrendo muito mais, sim, pelo menos essa é a percepção de quem está de fora, né? Do que os nossos aqui. Até porque a gente respeitou tão pouco a pandemia que acho que a galera continua aberta aí, funcionando e a vida que segue. Mas por isso que eu tô falando, assim, eu acho que esse é o resumo, assim, tipo, tudo parece meio nebuloso, assim, vocês não acham? Eu tenho essa impressão, assim, que tudo tá meio nebuloso, é difícil até falar o que você acha, porque tudo parece, assim, eu tô apostando em alguma coisa, entendeu? Se eu falar assim, pô, agora vai crescer e tal,
eu tô apostando, e se eu falar, pô, vai cair, também tô apostando. Então, assim, acho que talvez essa seja o momento. Ou duas coisas, ou você aporta onde você vê grandes oportunidades, obviamente, todo momento é hora de fazer isso, mas a outra coisa a se fazer, que acho que no momento é uma muito boa, que é a estratégia que eu tô adotando, fica quietinho, parado, observa e espera o momento certo. Ô, Valtinho, vou compartilhar a tela aqui, só dá um aceitar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você não vai falar sobre a teoria moderna, Não, né? não vou lançar essa agora, não. Tá dando para ver aí? Se você quiser dar essa aula aí, eu tenho certeza que vai agregar muito. Bom, eu vou... isso aí a gente pode entrar num outro tema. Mas não sei se tá dando para ver aí já. Tá, né? Bom, isso aqui, quem quiser ver o que meio uma prévia do que o estrangeiro está olhando para o Brasil, tem o ETF EWZ, que é mais ou menos olhar o Ibovespa em dólar. Não é exatamente, mas é quase como se fosse. E aí, olha isso aqui, né? Olha a diferença. Olha o que aconteceu. A gente, basicamente, para o gringo, a gente está de lado desde junho. A gente não andou. Está meses aqui sem andar, né? Quase 6 meses já sem andar. Então, concorda que existe uma oportunidade aqui quando você pensa, né? Tipo, o gringo vai olhar isso aqui e vai falar, pô, as bolsas estão recuperando, né? Aí olha o Brasil, o negócio está parado faz 6 meses lá, não anda, né? Então, existiu essa oportunidade se você olhar, né, desse jeito. Então, e aí fundos institucionais, né, costumam ter uma alocação mais tática, que é essa história que o Mateuzinho falou, que você coloca onde você vê mais oportunidade, né? Você coloca dinheiro onde você está vendo uma oportunidade no momento. Para pessoas físicas, né? Para pessoas comuns. Você tem aí você tem que fazer uma análise pessoal aí. Você tem a capacidade de ficar acompanhando o mercado mais, né? De conseguir fazer operações mais vezes no mês, estar mais ligado no que está acontecendo, para ter algum tipo de opinião, para conseguir fazer algum tipo de alocação tática? Se você não tem por que você ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Você precisa fazer uma coisa, é você definir a sua carteira ideal na porcentagem, né, em que você quer ter em cada classe de ativo, e aportar todo mês fazendo um rebalanceamento. Acabou, não precisa fazer mais nada. E eu tenho certeza que isso daí vai dar resultado. Eu já mostrei aqui, né, em outras lives dos embaixadores aí, aquele portfólio all weather do Ray Dalio, que basicamente o cara definiu uma porcentagem para cada classe de ativo lá, e aí se você for rebalanceando aquele portfólio lá, desde 1994, a média de retorno anual dá tipo 20%. Então, o fazer no mínimo, né? Você faz o mínimo, é você aporte constante, rebalancear a carteira, né? Sem ficar se preocupando com essas coisas de curto prazo, sem ficar se preocupando com o tal do colapso. Tá rolando a live do colapso aí agora, gente, né? Se vocês quiserem ir lá, sair e assistir. Tá doido? Mas não tem como errar o colapso, cedo ou tarde ele vai chegar. Exato. Só se você ficar mantendo a sua tese e pronto. Exato. Assim, eu não sou acho que a gente não tem que ficar vendendo aqui a ideia de um caos para partir para o ponto do desespero das pessoas, né? Para tocar na ferida emocional ali. O que a gente vai falar aqui? Pô, defina o seu portfólio de um jeito aí, alocando em várias classes de ativos, tenta ter uma baixa... Não vai galera diversificar, não, né? É impressão minha, né? Não, eu vou ter que falar, né? Embaixadores da diversificação. Defina aí o seu portfólio, né, com classes de ativos, quanto você quer ter em cada uma. Se você é mais conservador, você vai ter mais renda fixa. Se for mais agressivo, você vai ter mais renda variável, né? Então, diversifique nessas classes e faça o rebalanceamento. Vamos dar um bônus aqui, Felipão. Se você quiser
não escolher ativo, você também pode escolher ETFs. Oh, que surpresa! Não, aí esse aí foi o segredo agora, É... viu? Segredo, diversificação em ETF. Eu nunca ouvi vou fazer uma isso, bandeirinha. Vou fazer uma bandeirinha aqui, ó, toda vez que eu... Diversificação, ETF, e aí você quer jogar rebalanceamento no meio, você joga também. Essa é a estratégia que vai dar resultado no longo prazo e que vai dar menos trabalho, né? Não tem que ficar inventando disso daqui. Se você quer acompanhar mais e você tem outras técnicas aí mais avançadas, igual falar do trend following, se você sabe usar opções, né, lógico, dá para você usar e tentar dar uma rentabilizada a mais. Se não, fica na paz aí, faz seu aporte mensal e manda bala. É isso aí, fica na paz, porque o colapso está chegando. Cara, esse assunto do colapso, ele me irrita de uma tal maneira, vocês não têm noção. É igual o Valtinho falou, uma hora o cara acerta, né? Hoje eu fiz um post lá nos meus stories, a Empíricos faz 4 anos que está falando de colapso, né? E a gente sabe que tem cabeças pensantes por trás. Pô, o Roxo é um cara que eu admiro pra caramba. Felipe Miranda é um cara super inteligente. Só que os caras ficam martelando nessa de ser o pregador do caos aí, e acho que é tudo pela audiência, sabe? Tipo, e na verdade a gente pode ser vozes aqui que alcançam menos, mas eu quero realmente transmitir para a galera que não tem essa. Desde que você faça a sua estratégia, faça o que o Ivan falou agora. Não vai ter colapso que te pegue. Ou ele vai te pegar sim, se houver, né? Mas ele vai te pegar numa proporção muito menor, porque você vai ter feito sua lição de casa, de diversificar, de fazer uma carteira que ela é defensiva também. Então, assim, você não vai estar exposto a uma única classe de ativo. Cara, tudo isso que a gente fica falando aí de colapso ou de diversificação é chovendo molhado, porque, na verdade, quem acompanha a gente aqui, a gente está no 15º episódio, já sabe o que tem que fazer. A gente até tirou onda agora com o Ivan, porque é chovendo molhado, cara, é diversificar. Se você não tem competência, se você não tem tempo, se você não tem disposição, vai para os ETFs. Ali a diversificação ela meio que já está feita. E o que a gente está falando aqui é diversificar, basicamente, entre economias. É o que o gringo está fazendo quando ele vem investir aqui no Brasil e é o que a gente faz quando a gente busca investir lá fora. Então, desde que você tenha aí diversas classes de ativo no seu portfólio, pode vir colapso, ele vai te pegar, vai pegar todo mundo se houver um colapso, mas vai pegar em menor proporção. Você tem que fazer a sua parte bem feita, você tem que ter uma estratégia, tá? E assim, a questão de você investir, diversificar, não é uma questão de pulverizar a sua carteira. Tem que entender um pouco aí de correlação, tem que entender um pouco de beta, o mínimo necessário só para você não passar sufoco, tá? Inclusive, eu também fiz um post lá, fazendo aí mais um marketing, mas é uma coisa bem interessante falando de diversificação, que os gringos, eles estão mudando aí um pouco lá a exposição deles na Bolsa Americana, que é sobre a aversão ao risco, né? A gente tinha aí, por muito tempo, as empresas de tecnologia nadando de braçada, e agora parece que aí, passadas algumas incertezas, está tendo alguma movimentação no sentido de sair dinheiro dessas empresas de tecnologia, que são essas empresas de crescimento, né? E está entrando mais dinheiro em empresas sólidas, digamos, empresas de valor, empresas altas pagadoras de dividendo. Então, assim, o gringo, por alguma razão, do mesmo jeito que ele está entrando aqui no Brasil, ele também está saindo lá na economia deles de empresas de tecnologia. Então, entender também por que esse movimento está acontecendo. A gente está falando aqui que um rally está começando e lá parece que tem um rally terminando. Então, assim, essas análises também é bom a gente estar de olho para entender até que ponto a gente realmente tem que estar exposto, porque eu vejo muita gente, a gente fala que tem que investir no exterior, muita gente vai correndo para a Amazon, Google, Facebook, são aí algumas das empresas mais famosas, mas lá o movimento já está acontecendo assim, dinheiro saindo dessas empresas e entrando em empresas como Disney, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway. Então, assim, será que realmente a gente está exposto adequadamente lá fora? Porque não é só comprar de outra economia, é saber identificar muitas vezes o ciclo do mercado, né? Isso daí realmente é uma coisa que pode ser um pouco mais profunda, mas se a gente não tem competência, que a gente então entregue nosso dinheiro nas mãos dos ETFs, né, meu missionário dos ETFs? Fala aí. Vai lá, Osmar. Eu vou só dar uma completada aqui, Osmar, peraí, rapidinho.
Até me perdi aí com essa zoeira de novo, mas tinha até uma linha de raciocínio estruturada. Eu lembrei. Se você está com medo, tem um jeito fácil de você proteger a sua carteira e o seu emocional sem inventar moda. Reduz a exposição. Básico. Se você está com medo do que vai acontecer, está com medo de talvez ter um colapso, tem um outro jeito de você proteger a sua carteira, seu emocional, sem gastar mais dinheiro com isso, sem, ficar tentando aprender a mexer com opções, sem ter tempo para fazer isso, sem saber escolher direito, que é você reduz a quantidade que você tem em renda variável e deixa mais em renda fixa, tá? Porque isso aí vai diminuir o risco da sua carteira e aí você vai ficar com o emocional mais tranquilo também. E sem deixar de estar exposto à renda variável também. Pode falar aí, Osmarzinho. É isso aí, eu acho que quando a gente tem que entender que o nosso ciclo de competência, às vezes, ele é mais restrito, Felipinho. Como você mesmo disse, eu recebi uma mensagem essa semana, o cara perguntando assim, é melhor eu comprar BDR ou ações lá fora? Aí eu falei, lá fora é outra realidade, o ciclo econômico deles, a moeda é totalmente diferente, então, como que, tipo assim, você já tem uma grana legal para estar diversificado lá fora ou não? Não, você vai mandar R$1.000 lá para fora e você vai estar concentrado. Ou então você vai comprar um pouquinho de pequenas empresas. Você pode estar exposto através do ETF, aí, o IVVB11, e ter a média daquele mercado, se é o que você quer. Você já vai estar diversificando em uma moeda forte, vai comprar as 500 maiores empresas. Se você não tem competência para analisar aquelas empresas, você vai estar dando um tiro no escuro. E eu estava lembrando, acho que do John Bogle lá, você vai correr com um fósforo aceso no meio de uma fábrica de dinamite. Você não sabe o que você está querendo, mas achou uma empresa lá e põe o dinheiro, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, a probabilidade de você perder a sua grana é maior. E eu me considero um investidor, o Guilherme estava comentando aqui, perguntando, nesse momento vocês já escolheram as empresas, já estão diversificados, já possuem ETF. Eu lá fora, eu invisto só através de ETF ainda. Aqui dentro, eu faço Factor Invest, e às vezes eu estudo algumas outras empresas que estão descontadas, alguns small caps, alguma empresa que não está dentro do meu Factor Invest. Mas o que acontece? Se eu tenho conhecimento hoje para fazer isso aqui, eu faço isso. Eu não consigo fazer o trend following ainda, eu fico admirando lá o trabalho do Ivan e vendo os retornos que o pessoal consegue, mas eu sei que eu não tenho capacidade para aquilo ali, está tudo bem, porque para mim, se eu conseguir já uma média do mercado, e essa média for, tá um pouco acima, um pouquinho abaixo do Ibovespa, beleza, porque eu quero focar no aporte mensal, ficar me planejando financeiramente melhor, vivendo sempre um degrau abaixo daquilo que eu posso para poder ter uma tranquilidade de estar fazendo meus aportes. E é isso aí, vamos lá. Acho que essa pergunta é muito boa aí. Sempre curioso ver o que os meninos vão responder aí, porque eu sei que o Ivan, por exemplo, ele é um cara que não investe mais na Bolsa Brasileira já tem alguns anos aí, cara, tá no mercado internacional. Tá no fluxo dos gringos, né? O cara tá em contrafluxo aí, ele só investe na Bolsa Americana agora. O Felipinho já é um cara mais diversificado aí entre as duas, e o Osmarzinho é totalmente brasileiro. Eu também tô mais aqui no Brasil. Na verdade, cara, eu acho que eu tenho gostado muito e tenho investido muito em fundo imobiliário. Eu acho que O Matheus, tá dando uma travadinha aí. Para mim, ele tá tentando, tá travando. Tá travando, meu brother. Tem feito muito sentido aí dentro do fundo que vocês estão zoando aí, mas tem que voltar lá nos fundos imobiliários. Eu peguei só os fundos imobiliários. Tem sido algo que ele não conseguiu ainda ouvir a gente. Não chegou lá. Bastante, porque fundo imobiliário. Deu uma travada legal. O Mateuzinho não tá rolando, cara. Travou muito, não deu para entender nada. Melhorou já? Aí, agora voltou. Acho que tá.
Tá aos poucos, tá aos poucos. Não tá não. Putz, que merda. Vai lá, Ivan, toca o barco aí. Porra, velho. Relaxa que vai voltar, Matheus. Vou tocar aqui por enquanto, para responder essa pergunta do Guilherme aí, né? Se nesse momento... Aí, boa. Se a gente escolhe as empresas, já que a gente já está diversificado, já possuímos ETFs, procura as mais descontadas. O que a gente faz, né? Bom, vou falar aqui o que eu faço. O Mateuzinho tava cravando lá, mas eu coloquei uma porcentagem na Bolsa Americana que eu estou longe de atingi-la ainda. Então, os meus últimos aportes têm sido lá, normalmente, né, tentando buscar alguma oportunidade, né, igual o dólar deu uma caidinha aí recente, então dei essa aproveitada para mandar um dinheiro para lá. Outra coisa que eu tenho feito é aproveitar as subscrições dos fundos imobiliários. Então aí, Mateuzinho, né, tá rolando bastante subscrição agora e tem uns que eu tô com uma alocação menor do que eu queria ter, então eu tô aproveitando. Se não, dá para fazer um negocinho de arbitragem aí, né? Se já tem, dá para você fazer um esquema de arbitragem, dar uma rentabilizada maior, né? E aí uma outra coisa é que aqui no Brasil eu já tenho a minha carteira de ações lá que eu estou seguindo, a minha carteira para o longo prazo. Por enquanto, não mexi nela, fiz só algumas realocações, então tirei umas que estavam com uma porcentagem muito grande e joguei para outras, então, ou tirei um pouco daqui, de empresa daqui que estava com uma porcentagem muito grande, que já tinha uma rentabilidade boa, mandei para os Estados Unidos também, e aí é o que eu tenho estado mais ativo na bolsa aqui é a estratégia do trend following, né? Então, eu estou seguindo, eu separei uma parte lá do dinheiro para seguir a estratégia do trend following aqui no Brasil, e aí eu estou investindo em empresas através dessa estratégia que eu não teria na minha carteira por longo prazo, mas que fazem sentido para essa estratégia, então é o que eu estou mais ativo aqui. De resto, é isso aí que eu falei. E aí, nos Estados Unidos, eu estou dando uma estudada em outros ETFs também para colocar na minha carteira, para ver se faz algum sentido. Mas é isso. Vai aí, Matheus, vamos ver se deu certo aí. Não, cara, acho que, assim, foi mal aí, galera, pela travada. Acontece de vez em quando. Eu tenho olhado muito para os fundos imobiliários aqui no Brasil. Acho que a minha carteira é um pouquinho mais concentrada, né, do que as outras. Eu já falei, eu tenho poucos ativos, assim, do ponto de vista de ações, né? Só tenho 4 ações. Já estou olhando a quinta já. A minha meta é ficar com as 10 ações. Nunca foi ficar pouco, né? Só demora um pouco mais mesmo para chegar em patamares, porque eu acho que, assim, a gente tem que... Quando você já está diversificado, porque, como eu sempre falei, né? Eu acho que a nossa vida como um todo ela é um investimento. Então, para mim, a minha carteira não é simplesmente o que eu tenho na corretora, mas, tipo assim, é o que eu invisto, é a minha profissão, que é uma fonte de renda, meus investimentos no mundo físico, que é outra fonte de renda ou fonte de gasto, né? Tem as duas coisas, e também tem questões da bolsa. Então, assim, acho que o que eu tenho feito é isso, assim, ampliado um pouco as posições que eu já tinha. Com o tempo, isso vai diversificando ao longo do tempo, assim, você vai tendo maiores posições e você vai ficando muito concentrado naquelas empresas, sua carteira vai pedindo uma nova ação, um novo investimento, porque senão você começa a focar muito e aí você começa a ter problemas de concentração mesmo muito grande. Só que eu acho que a galera surta muito com principalmente essas épocas de grandes crescimentos ou grandes baixas, que eu vejo colegas aí, amigos que têm, tipo, 20 empresas em carteira, né? Aí, tipo assim, e aí tem um grande rally, o cara já, tá subindo essa aqui, vou comprar essa aqui, e aí, tipo assim, você acaba se perdendo dentro da sua própria estratégia, sabe? Você
você não tem mais o seu crivo ali do que é essa empresa realmente passou no meu crivo e ela vai entrar e eu sei por que eu estou entrando, e você começa a jogar um pouco com especulação, né? Eu acho que vai subir, então eu compro. Então, assim, os caras são... assim, eu tenho gostado muito de fundos imobiliários, porque eu acho que é algo que tem sido oportunidade no Brasil. Lá fora, cara, eu tenho um pouco da visão do Felipe. Eu acho que eu tô cada vez mais querendo buscar, fazer o que eu faço aqui no Brasil, né? Buscar oportunidades ao invés de ir no que todo mundo vai, porque eu vejo, para mim, parece que a Amazon, Facebook, a Microsoft é tipo Magazine Luiza, VEG aqui, entendeu? Assim, é um negócio que todo mundo quer ter, todo mundo fica falando o tempo todo, qualquer movimento para cima ou para baixo sai na mídia. Então, tipo assim, eu não tenho essas empresas aqui no Brasil, eu não vejo por que ter essas empresas lá. Mas, por exemplo, empresas como JP Morgan, Disney, que são empresas que estão menos na mídia o tempo todo, e uma coisa que eu acho bom, pelo menos, essa coisa de ter uma flutuação aí. Costco, né? É uma empresa muito que tem crescido bastante. Então, acho que assim, eu acho que lá a gente tem que ter Berkshire também. Berkshire é uma boa. Mas também tem essa coisa do tipo assim, todo mundo fala, todo mundo quer, todo mundo tá o tempo todo falando dela. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? O Warren Buffett fala isso no material dele, assim, aos poucos. Ele vai soltando isso, que é que se você tiver paciência e for procurando as opções e as companhias e aos poucos fazendo esses aportes, construindo sua carteira com coisas que são menos faladas, você acaba tendo oportunidades e resultados que as outras pessoas não têm. Ele fala, foi isso que ele fez. Ele fazia isso com as Yellow Pages, né, lá da Bolsa Americana, né, que tinha as empresas todinhas listadas. Ele foi de A a Z procurando as empresas e procurando e fazendo cálculo de preço sobre lucro e pesquisando sobre o negócio, até ele achar as oportunidades que ele teve. Então, eu acho que neste momento, talvez seja o momento para você testar aquelas teses que você tem sobre as empresas. Eu achava que ia subir, subiu. Não achava que ia subir. Então, tô entendendo essa empresa. Não tô entendendo essa empresa. E talvez fazer menos movimento financeiro mesmo. Boa. Falar um pouco, então, pro Guilherme aí, o que eu tô fazendo, cara. Eu tô... diria que eu tô consertando a minha carteira, tá? Porque quando eu entrei na bolsa, fiz muita cagada lá no início, assim, cagada de comprar coisa sem saber por quê, né? E assim, algumas vezes você vai tendo um pouco mais de novo. Ela não tava tão feia, mas tinha uns monstrinhos ali que eu falei, não, até coisa assim, tipo, que eu tava ganhando dinheiro, mas que eu não queria ter, não queria carregar, né? E aí eu tô meio que consertando a minha carteira, então eu tô deixando ativos ali aquela coisa do círculo de competência, coisas que eu queira realmente levar para o longo prazo. Eu posso até vir a ter uma carteira ali, algumas empresas que eu queira movimentar um pouco mais ali, com uma estratégia, sei lá, fazer um swing trade, fazer um trend following, mas eu estou focado em consertar a minha carteira de longo prazo, deixando ali as empresas que eu quero realmente carregar. E aí, como eu comentei algumas lives atrás, estou adicionando alguns fundos imobiliários. Então, até comentei, acho que com o Ivan, tem algumas empresas que eu enxergo bem descontadas no momento, mas são empresas que elas acabam tendo muita interferência do governo, que é o caso da Copel, que é o caso da Copasa também. São, por exemplo, a Copasa tem um grande potencial aí dela destravar se ela vier a ser privatizada, mas ela ainda é uma companhia de saneamento que ela é do Estado, né? É do governo, o governo é o maior acionista. Então, a gente sabe que tem intervenções, a gente sabe aí que tem regulações, né? E não é tão fácil assim investir numa empresa dessa. Muitas vezes você acha a empresa descontada e aí você vai ver, não é porque você é o único inteligente do Brasil que viu isso, é porque há esse risco inerente ali. Então, muitas pessoas estão precificando mal aquele ativo justamente porque sabem desses riscos de intervenções. Então, eu estava olhando
estou olhando esses ativos, estava pensando em adicioná-los na carteira, coloquei ali só para manter no meu radar, não sei se vocês lembram, mas eu já comentei também que eu faço uma estratégia que é a do Peter Lynch, né, de marcar uma empresa. Então, quando eu quero olhar uma empresa mais de perto, eu compro uma ação dessa empresa e deixo na minha carteira, porque ali eu vou ter um acompanhamento um pouco mais de perto, sabe? Então, eu vou saber que eu tenho que... É um lembrete, acima de tudo, e depois eu vou começar a ver mais de perto também flutuações ali de preço que estejam acontecendo com aquela empresa. Não é que só o preço importa, não só o preço é necessário, mas eu também olho muito para isso, até para ter uma noção ali de que momento é a melhor entrada naquela empresa. E aí lá fora eu estou um pouco mais consolidado, né, com as empresas que eu já tenho, aliás, com a empresa, que é a Berkshire, e aí eu tenho alguns ETFs, que aí sim é uma forma que eu encontro de investir lá fora com um pouco mais de segurança, né? Então é o ETF de ESG, acho que já comentei também, ETF o Noble, que é o das maiores pagadoras de dividendos lá dos Estados Unidos, e também o ETF VNQ, que é um ETF de REITs, que o Ivan até me fez pensar um pouco sobre esse ETF, porque ele mostrou aí que tem uma correlação, né, Ivan, dos ETFs aí dos REITs com as ações, né, não valeria tanto a pena, é algo assim, né, depois você me lembra. E é mais ou menos isso, Gui, que eu estou fazendo. Por enquanto, assim, estou ajustando, estou consertando aí a minha carteira, mas não estou aportando muito, não. Realmente o dinheiro tá meio escasso. Vai lá, Osmar. Mas é isso aí, Felipe. Muitas pessoas acham que porque a gente fala de investimentos e finanças, a gente está analisando a empresa todo dia, comprando empresa todo dia. Eu já tenho aí uns 6 meses que eu não coloco nenhuma empresa nova no meu portfólio. Eu estou aportando aquelas que eu já tinha, como eu aporto uma vez por mês só, então no dia que eu recebo eu só dou uma olhada para dar uma balanceada e ver como é que está essa situação. Não é necessário ter uma estratégia mirabolante ou algo tão diferencial assim. Para mim, o mais importante, o que dá mais resultado, é focar em estar ganhando mais. Porque eu estava conversando com um colega meu aqui essa semana, muitas pessoas entram na bolsa achando que vão ficar ricas na bolsa. Porque se você pegar, às vezes, 10 mil reais e colocar lá um único aporte, aquilo ali não vai te deixar rico. Agora, se você for trabalhando, ganhando mais, e aí todo mês aportando um valor crescente, lá no longo prazo, no futuro, isso sim, pode ser que te deixe rico. Mas eu tenho focado muito esses 6 meses agora da pandemia aqui em estar ganhando mais para poder, aí sim, estar aportando cada vez mais e fazer uma aposentadoria melhor, e que essa aposentadoria seja o mais breve possível. Eu acho que essa aí é a filosofia que eu tenho também, mano. Eu não acho que a gente tem que justamente passar isso para as pessoas, né? Às vezes as pessoas lá na embaixada, às vezes me perguntam, igual me perguntaram recentemente lá do IPO da Redditor, né? Que é até da minha área. Mas assim, cara, às vezes me fazem as perguntas assim, tipo, o que você acha disso? Eu, cara, não sei, eu nunca não olhei isso, entendeu? Tipo assim, não é porque a gente às vezes fica falando, às vezes parece que a gente tá tipo, o tempo todo analisando tudo que tá acontecendo na bolsa e, tipo, a hora que foi falado até que a gente ia falar disso hoje, eu tive que dar uma olhada, assim, uma pesquisada, uma reavivada, assim, né, no que tá acontecendo, porque eu falei, cara, mas eu não sei nem o que tá acontecendo direito, assim, tipo, né, tive que dar uma olhada, assim, eu vi que o tio ele falou, hoje ele até fez umas postagens sobre isso, falando sobre questão dos investidores de fora e tal. Mas eu acho muito interessante esse momento. Eu acho que esse momento é o contrário do que a gente viveu no crash, né? E é bom ver que as pessoas estão se preocupando um pouco mais também com a alta, né? A gente está vivendo um pouquinho mais disso, mas assim, eu fico feliz de ver caras aqui falando do mesmo jeito que a gente, né? De não estar na euforia do momento. E eu acho que os dois cenários são prejudiciais. A euforia louca, que é o que a gente vivia no novembro, dezembro do ano passado, né? Nesse mesmo período do ano passado, a gente estava vivendo esse período. Da euforia inconsequente, tipo, tudo era lindo, tudo ia crescer até o céu e todas as empresas iam valorizar infinitamente.
enquanto a gente viveu também um momento de pessimismo extremo, que chegaram a falar que a Bolsa ia voltar para 30 mil pontos e acabou o Brasil, vai falir, acabou tudo, quem investe na Bolsa é burro e não sei o que lá. E aí agora a gente está vivendo um momento de recuperação, quando a gente está voltando ao patamar que a gente estava, mas as pessoas têm ficado, assim, tá tendo euforia, obviamente, mas assim, pelo menos está sendo um pouco mais cauteloso. Não está sendo tão inconsequente como foi antes. E inclusive, algumas pessoas têm falado justamente o contrário, né? Que agora é o momento mais perigoso, né? Que é a fala do Rocha aí, que falou que vai vir um colapso, que está próximo, que ele vai te ensinar como se proteger dele. Assim, é uma possibilidade, eu não descarto, mas acho que é o que o Felipe falou também, né? O cara que está sempre falando que vai ter um colapso, sempre vai ter uma hora e vai estar certo. Tipo, a tendência natural da Bolsa é cair em algum momento. Então, assim, historicamente ele vai estar certo, né? Só que uma coisa que eu vi, cara, que assim, hoje em dia eu fico feliz de estar aqui com vocês justamente por causa disso, assim. Porque me revoltou muito, que foi uma determinada empresa aí, né, que fala sobre investimento e tal, e dá curso e vende relatórios e tal, enfim. E aí, assim, eu comecei a acompanhar eles justamente no final do ano passado. E, tipo assim, e as propagandas, né? Não fala nome, não. Gente, vai, fala. Para de instigar tretas aí. Você acha que os caras vão patrocinar a gente aí? Não, eu não acho não. Não, mas é porque não tem porquê, cara. Cada um tem que ficar no seu próprio juízo de valores. Mas, enfim, o que eu via era assim, tipo, a propaganda em novembro era. Não sei se vocês vão lembrar, porque vocês devem ter visto essas propagandas. É assim, ó. A Magazine Luiza teve um crescimento de 3.000% nos últimos 4 anos. Você está ficando de fora desses ganhos. Se você comprar o nosso relatório aqui, você pode atingir esse tipo de ganho em 3.000% e não sei quanto, entendeu? Tipo assim, era esse era na hora que todo mundo estava na euforia, os caras estavam, pô, você vai ficar de fora disso, você precisa entrar agora e tal, e batendo nisso. E aí, tipo, pá, caiu, né? Aí eu pensei, putz, agora os caras vão sumir, né? Os caras vão sumir, o cara não vai falar mais nada, né? O cara tava instigando e de repente... Não, o contrário, ele só mudou. Ele mudou para muita gente... Bull trap. Tipo, ele mudou totalmente. Ele falou assim, começou a ser, olha, muito cuidado, porque este momento é um momento de proteger o seu patrimônio na Bolsa, porque muita gente pensa em ganhos, mas na verdade você precisa... Aí eu pensei, cara, mas não faz sentido. Era o mesmo cara que estava falando agora que você estava perdendo, que você tinha que arriscar porque vai ter ganhos absurdos. E aí o mesmo cara vira para você, você precisa proteger o seu patrimônio. Pô, você podia proteger antes, né? Agora que já deu merda, agora você sobrevive e volta, né? Agora não é a hora. Cadê a hora? A hora, tipo assim, fazendo justamente o contrário do que a gente faz, entendeu? Acho que isso que eu fico feliz de estar aqui e poder falar isso, que é justamente isso. Tipo assim, ó, quando todo mundo tava lá embaixo, eu lembro da gente conversando no começo, as lives do Tiuli, e todo mundo falando assim, putz, vai derreter, acabou e tal, não sei o que lá. E eu tava assim, galera, esse é o momento melhor que a gente tem, vamos todo mundo investir. É agora, é a hora que a gente entra na Bolsa, é a hora que todo caiu. E a galera falava, tipo assim, o povo, não, mas é muito incerto, Bolsa, não sei o que lá. Eu falei, cara, bota o dinheiro agora, eu quero vender meu carro para colocar o dinheiro na Bolsa. Tipo, eu cheguei a falar isso, mano. Não é para vender o carro para colocar incógnita, né, Matheusinho? Era para ter colocado lá em março, lá atrás. Não era, mas, tipo assim, cara, se você tivesse pegado sem sinceridade, eu te falo na sinceridade que eu queria ter feito isso. Assim, eu cheguei a pensar mesmo em vender o meu carro, ficar andando de Uber, assim, pensado, tá, gente? Não tava fazendo uma aposta, não. Mas eu pensei, cara, empresas como Itaúsa, como Bradesco, como... sei lá, a própria VEG, que baixou absurdamente, essas empresas estavam de graça. Eu falei, putz, eu preciso, se eu entrar agora, eu vou, tipo assim, catapultar meu investimento. Então, assim, e aí você vê o cara falando o contrário, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas têm que ter essa ideia. Quando tá todo mundo muito otimista, fique
cauteloso. E quando está todo mundo muito cauteloso, fica otimista, porque são sinais de que o senhor mercado sempre coloca a gente em posições aí que, se você souber dominar, seu emocional e pensar sobre o que está acontecendo, você tem grandes oportunidades. E acho que esse talvez não seja o momento das grandes oportunidades, seja o momento para observar. Matheus, só Ivan, rapidinho, eu acho muito legal isso, porque isso para mim é educação financeira. Porque a gente não está aqui para ensinar ninguém a escolher uma ação, que empresa que compra. Nós estamos falando de comportamento, de mentalidade. Eu estava lendo um livro aqui online há pouco tempo atrás, que é a psicologia do dinheiro. Então, o que o dinheiro representa na nossa cabeça é algo que a gente vai trabalhando com o passar do tempo. E ela fez, a pessoa lá, a autora no livro, ela foi pegar o livro, a autora do livro faz uma pergunta lá, que é o seguinte, ó lá, esse livro é muito bom, né? Ela fala assim, ó, você prefere R$1.000 durante 12 meses ou você prefere 12 mil reais daqui 12 meses? E aí eu li no livro, não falei nada, e perguntei para minha esposa, falei assim, você prefere R$1.000 durante 12 meses ou 12 mil daqui 12 meses? Aí ela, não, 12 mil reais. Aí ela falou assim, a maioria das pessoas vai escolher os 12 mil. Porque quando você pensa, nossa, uma bolada daqui tanto tempo, eu vou conseguir viajar, eu já vou trocar de carro, eu vou fazer aquela reforma aqui em casa que eu estava esperando. E às vezes aquelas dívidas, algumas contas que você tem, que você pode resolver no mês a mês, não, aquilo ali deixa para depois, eu dou um jeito. Então eu acho muito importante esse trabalho que a gente tem feito de educação financeira, porque isso aí é o que o Matheusinho falou, você consegue, a partir dessa educação, identificar qual que é o momento de você estar mais otimista, de você se precaver um pouco mais, de você não assumir risco demais. Mas vai lá, Ivanzinho. Não, falou bem. A gente não está aqui para ficar pregando nada, né? Então a gente está aqui para dar a nossa opinião. O legal aí da área financeira é que podem haver várias opiniões. Você escuta aí várias e toma a sua decisão. Mas a gente estava esperando o Faustão aí chegar, né? Nosso apresentador, chegar para a gente poder já encaminhar para o fim. Eu vou descobrir a casa que esse cara tá, mano. Eu vou descobrir, porque é a maior mercado. Vamos bater na porta lá, Felipão. A gente se junta e vai lá achar ele. Cara. Eu mandei mensagem para ele. Eu falei assim, ó, eu vou para São Paulo aí pra gente reunir. E ele, não, mas eu tô indo embora. E eu falei, não, eu tô indo. Vamos ver se quando ele voltar a gente reúne. Eu vou te achar aí, Valtinho. Vou te achar. Vai chegar aí o Felipão aí batendo na porta. Semana que vem, estando certo, eu tô aí pro mês inteiro, aí dezembro, aí nós vamos marcar nosso encontro, com certeza. Vou finalizar fazer amanhã, tô de volta lá em Imperatriz, mas semana que vem estamos juntos. Vamos fazer esse café dos embaixadores aqui em São Paulo. Demorou. Bom. Bateu os prints aí, vamos acabar essa bagaça aqui. Vamos encerrar aí, lembrando então. Tem que falar do ativo aí no final, pô. Aí a gente encerra. Pô, a gente deu uma aula aqui de alocação aqui, pô. Não era nem falar de ativo, a gente deu uma aula de alocação aqui. Eu achei que substituiu melhor que o ativo até. Cara, tá negando call pra galera aí, mano. Call a gente não dá não, pô. Só o Valtinho, daqui a pouco sem ele tá recomendação, ô Felipe. Nada de Valtinho pode. Pô. Alô, CVM, é brincadeira, pô. Mas aí tá na live comigo aí, tá todo mundo embasado aí, qualquer coisa eu assino embaixo também, então tá tranquilo. Mas assim, isso aí que é o mais difícil de talvez pegar mesmo, isso aí que o Ivan colocou, que todo mundo a gente está comentando, por isso que de vez em quando a gente sempre fala de ETF, né? É que, na verdade, é a tua exposição em classes de ativo que vai resolver a parada. Tipo, essa é a jogada. Tenho certeza que se você for analisar muita carteira por aí, provavelmente as carteiras, tem muita carteira boa, claro, mas vai ver se de repente não é um ETF, principalmente o IVVB11, que está contribuindo por toda a vitória da carteira. E aí, talvez, quando você no Brasil quis ser mais ousado,
você está sendo penalizado por causa do dólar, por causa de outras coisas. Ou seja, tem muitas carteiras recomendadas que acaba que você vai vendo aí, que vai ter isso aí. Então, assim, você tem que ter o teu número. Então, faça primeiro o seu planejamento financeiro. Se você, inclusive, não sabe quanto você tem que aportar, por quanto tempo e qual é a rentabilidade real, ou seja, tirar da inflação que você precisa alcançar, você realmente não nem começou a falar sério. Você está fazendo brincadeira ainda, talvez com um dinheiro familiar. Então, você está falando alguma coisa aí para daqui a 1 ano, para daqui a 3 anos. Só que, assim, a gente está vendo que quem realmente faz bilhão, quem realmente vai além na bolsa, é o cara todo mundo de cabelo branco. Ou seja, exige paciência, exige tempo, né? Então, assim, vocês é que sabem essa parte ativa, mas essa jogada, assim, então, assim, talvez trazendo, complementando essa parte de alocação, galera, são classes que você vai colocando. Então, você pode muito bem ficar exposto em um mercado, por exemplo, emergente, como a gente já está no Brasil, já vou usar o Brasil de exemplo. Você se expõe a um mercado de equities desenvolvido, né? Por que não os Estados Unidos, que também, se você quiser depois, você facilmente se aloca no mundo, mas existe, como o Osmarzinho falou, o IVB11 por aqui, e aí você tem o caixa, né? Que você pode usar renda fixa e tudo mais. Se você começar a ficar vendo aí briga, se vai ser de LCI, se vai ser Selic, se vai ser não sei o quê, desculpa, mas esse 0,5%, porque um é 101% do CDI, não sei o quê, não vai mudar a tua vida e não vai te colocar no próximo cenário, tá? O que vai te colocar no próximo cenário são ativos reais que fazem a economia realmente andar. Então, mais que isso, aí você começa. Aí você tem reserva de valor com os metais preciosos, você pode estar exposto a ativos reais como as commodities, e aí, com certeza, se torna muito mais fácil a gente estar falando até de ETF, porque em ações a gente pode até começar ainda a falar, não, mas eu ainda prefiro ações e tudo mais. Agora, você, pequeno investidor, querer às vezes ficar falando aí, não, vou para o mercado aí futuro, mercado derivativo, e querer começar a jogar com commodities, por que não pega um ETF logo que pega o índice global de commodities, você está exposto àquilo ali e pronto. E aí você só faz depois a jogada aí de rebalanceamento de carteira. Então, esses níveis aí que você pode ir acrescentando, vai ficar um pouco até mais complexo. Vai te dar no final 1%, mas esse 1%, né, para 20 anos, vai fazer uma grande diferença sim. Mas não precisa de muito, não. Acho que não tem que fazer o seu cálculo. Todo mundo tem que saber o seu número. Então, planeje-se primeiro financeiramente. Então, assim, essa parte aí de rentabilidade que você precisa para chegar lá. É uma coisa aí, eu fiquei ouvindo aí todo mundo aí, quem não sabe aí, daqui a tempo aí, daqui no máximo umas 2 semanas eu devo ser pai, então estou jamais aí na empolgação aí de cuidar dessa nova vida aí que vai chegar. Isso aí é um investimento exponencial. O Denner, eu quero 1 centavo com 100% aí durante 27 dias, já tá bom. Já joga na HP12C aí, vê quanto dá. Dá 1.300.000, já fiz. Ah, boa. Eu vou encerrar a minha parte aqui falando uma coisa que eu acho que é relevante. Para quem começou agora recentemente, né, 1 ano atrás para cá, esse período que a gente está passando agora, se você jogar para 20 anos para frente, não vai ser o que vai fazer diferença na sua carteira, no seu acúmulo de patrimônio. Mas, isso na parte financeira, né? Mas na parte psicológica, você tem que lembrar que passar por esse tipo de coisa vai te agregar. Então, igual a gente estava comentando, né? Que o Felipão comentou dos erros que ele fez, eu também fiz vários erros, a gente aprende com a crise, e aí isso faz a gente ficar mais forte e pensar melhor na nossa carteira, né? Estruturar uma coisa melhor, né? Que faça mais sentido, que siga nosso perfil de risco, e aí passar por isso, principalmente agora, né? Com poucos anos investindo, é melhor do que passar por isso lá na frente, né? Quando a gente tiver muito acumulado. Então, eu fico feliz de estar passando por isso agora. Para todo mundo aí, lembrem-se desse momento aí daqui 5, 10, 15, 20 anos, porque vai chegar algum momento que vai estar acontecendo alguma coisa parecida e você vai lembrar que 2020 foi o ano do caos, do Covid, sei lá, trade war, sei lá, 1000 coisas, mil coisas acontecendo,
E aí lembra, então, que você aprendeu bastante com esse momento. E aprendeu também bastante com os embaixadores, toda terça. A galera vai lembrar daqui 15 anos, pô, aqueles caras lá ficavam falando toda terça, diversificação e ETF, e agora eu tô aqui montando minha carteira e tô lembrando daqueles chatos lá. Vocês vão ver. E daqui 15 anos eu espero ser acionista majoritário aí do fundo Matheus Banac, tá? Eu quero já ter bala na agulha o suficiente para chegar aportando pesado aí, e eu espero que esse fundo se torne realidade daqui 15 anos. Mas, brincadeiras à parte, o Ivan mandou um recado aí muito bom mesmo, e eu também quero me despedir, falando para a galera que o risco, ele faz parte aí realmente da nossa vida. A gente, quando acorda, quando vai escovar o dente, quando vai trabalhar, a gente está correndo algum tipo de risco, e cabe a nós, como investidores, como pessoas, mas também como investidores, controlar os riscos que nós queremos correr, tá? Então, toda essa brincadeira aqui que a gente fala de diversificação é, na verdade, nada mais, nada menos do que a gente falando para vocês controlar o risco acadêmicos que é um prêmio de economia, e as teses eram essas, tá? Então, a diversificação, ela realmente diminui o risco da sua carteira, desde que você faça isso bem feito. Então, eu quero dizer para a galera aí que está assistindo, que está pensando em ter uma carteira sólida, resiliente, uma carteira vencedora no longo prazo, que entenda a diferença entre diversificar e pulverizar a sua carteira. Não é sobre quantidade, tá? Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. A gente precisa aí estudar um pouco mais as correlações, alguns tipos de diferenças aí nos nossos investimentos para que a gente saia vencedor no longo prazo. Então, era isso que eu queria falar. Vou passar a bola para o Osmar e já me despeço agradecendo todo mundo que ficou aí. É isso aí, Felipe. Eu queria agradecer o pessoal por estar reunido também. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. E eu vejo que nos últimos anos eu não me tornei um investidor melhor. Eu tornei uma pessoa melhor, porque eu tenho agregado valor para minha família, eu tenho cuidado melhor do meu dinheiro, eu tenho compartilhado experiências que agregam valor para as outras pessoas que estão aqui. E eu fiquei refletindo agora, estava mostrando o dinheiro aqui e falando, você imagina que essas 3 notas, 6 notas que estão aqui na minha mão poderiam ser 300 mil reais hoje, mas às vezes a falta de conhecimento, a ignorância, tirou isso da minha família, dos meus filhos. Então é importante a gente estar agregando valor para as pessoas para que elas consigam ter essa independência financeira, essa liberdade financeira que a gente sempre fala. Acho que eu fiquei por último aí, né? Então, bom, primeiro, queria dizer que semana passada, cara, foi uma das coisas que me deixou triste aí, foi não ter participado. Então, é um prazer imenso estar voltando aqui. E igual o Mazinho já falou, a gente já conversou várias vezes isso no particular, e é sempre assim, cara, é um prazer muito grande estar aqui. E, assim, acho que a mensagem de hoje é que é uma coisa que eu tenho falado muito para mim esse ano. Não fazer nada também é uma opção. Acho que para mim é isso. Eu tenho levado esse ano muito nisso. Você não tem que estar sempre movimentando para estar bem posicionado no mercado financeiro. Entendeu? Às vezes você está esperando o momento certo de agir. É o momento, é a coisa mais sensata a se fazer. Mas se você vai fazer alguma coisa, faça com consciência, investindo com diversificação, ETF, e seguindo aí o que os meninos falam sempre, e é a pura verdade. Parece até brincadeira, mas é muito sincero essa nossa crença aí. E como eu disse, cara, é um prazer estar aqui podendo falar coisas sinceridade, ao invés de estar aqui querendo audiência, sabe? Acho que uma das coisas que eu tenho visto muito pessoal aí com essa explosão do Instagram aí é muita gente falando coisas só para gerar view e gerar like
e fazer a galera vir e chegar junto. Então, assim, acho que uma das coisas que a gente tem aí, que eu gosto muito de participar e que eu valorizo cada dia mais, é justamente isso, a habilidade de poder falar sem estar interessado na quantidade de pessoas que vão estar ouvindo, ou se as pessoas vão repercutir isso ou não. Simplesmente passar o conteúdo aí de uma maneira sincera e com humor sempre. Então, obrigado a todo mundo por dar essa oportunidade pra gente. Até mais. Valeu, galera. Uma boa noite. Prazerzaço. Tchau.